Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nesta sala de leitura, sala que é aberta diariamente, nosso encontro com a Palavra de Deus. Como eu me sinto feliz, honrado, privilegiado por poder estar aqui com você, por poder dividir com você aquilo que Deus nos tem dado, que é o conhecimento através da leitura da Palavra, e juntos interpretarmos os textos. Não é assim que tem acontecido? Temos feito isto juntos. Você não está aí do outro lado da tela apenas a me acompanhar e a ouvir e a acreditar piamente em tudo que eu tenho falado por mim mesmo. Não, você tem conferido na Bíblia, você tem recebido os estudos complementares, você tem a liberdade de fazer pergunta quando você tem dúvida. Muitas vezes, durante a leitura mesmo, eu vejo nos comentários e, enfim, não é essa leitura aqui, ela não é amarrada a um interesse pessoal, a uma instituição, a uma igreja, a uma linha teológica secundária. Não, nós estamos lendo juntos e interpretando a palavra de Deus do jeito que ela é. Eu espero que isso tenha te ajudado. Espero que de alguma forma esses nossos encontros diários tenham acrescentado na sua vida espiritual, tá bom? Vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é o dia de número 144 do nosso plano de 365 dias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma manhã que estamos reunidos para essa leitura, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, pela direção, o entendimento, a revelação da palavra, pela tua bondade e misericórdia que tem alcançado a cada dia mais pessoas para entrar nesse clube. Louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai. Pedimos mais uma vez a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela. Sem mais delongas, vamos focar na leitura para que a gente possa avançar aqui com o nosso plano, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Acabe, como nós lemos ontem, ele era o atual rei de Israel e todos os reis que vinham errando, estavam cometendo coisas abomináveis, né, diante do Senhor. Porém, Acabe fez pior. Casou com Jezabel. Jezabel, que era uma profetisa, né? Filha de sacerdotes do profeta de Baal, aliás, né? Então, ele fez uma coisa terrível. E veio aqui a palavra do Senhor e, através de Elias, preveu uma crise, um tempo de crise, onde não iria chover. Me dá só um instante aqui eu desativar aqui a função de aviso de bateria, que como ficou fraca aqui a bateria, vai ficar toda hora avisando. Só um minutinho, tá? Pronto. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, Elias entregou a profecia e Deus falou para Elias: agora, Elias, você vai e fica lá junto ao ribeiro. Versículo 4. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimente ali. Assim,
ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, a crise atingiu todo mundo. Ele estava em um ribeiro, estrategicamente Deus pediu para ele ficar ali próximo àquele rio, mas parou a chuva, uma hora o rio ia secar, né? Bom, então a palavra do Senhor, versículo 8, veio até ele dizendo: levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim, ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. Gravetos pequenos galhos, né, para lenha, para fazer uma fogueira. E ele a chamou e disse: retira-te para mim. Rogo-te um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica. Em uma barrica, um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo, e depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Bom, gente, eu acredito que nós já amadurecemos muito com a nossa leitura. Vocês já entenderam que não faz sentido ficar espiritualizando textos que são narrativos, pontuais, narram o que estava acontecendo naquele tempo. A gente vê, infelizmente, muitas mensagens alegóricas em cima dessas passagens, né? Assim como não faltou a farinha para aquela viúva, não faltou azeite, o Senhor está dizendo que não vai faltar para você e tal. Enfim, eu acredito que todos que estão conosco no clube já avançaram, né? Já amadureceram, já entendem, né? Que esses textos são narrativos. Não que o tempo de sinais acabou, de milagres cessou. Cremos, como o Senhor Jesus disse, que os sinais acompanham aqueles que creem. Mas hoje em dia, multiplicar farinha e não faltar azeite dentro de uma vasilha, humanamente falando, claro, impossível desde aquele tempo, mas biblicamente dizendo, é fora de época. Não estamos mais nessa dispensação. Aqui nós estamos em um tempo de revelação progressiva, onde Deus vinha revelando o seu poder até a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, o verbo se tornou carne. Não faz mais sentido as letras, as informações, a lei. Não faz mais sentido. Hoje é o Espírito que vivifica. Enfim, né? Vamos nos ater à leitura, que é o principal deste plano que nós estamos, tá bom? Versículo 15. É isso? O Senhor disse que não ia faltar farinha e nem o azeite. Versículo 15. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. E comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu, depois dessas coisas, que o filho da mulher da senhora da casa caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego.
E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, tu trouxestes também o mal sobre a viúva com quem me hospedo, ao matares o seu filho? E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe. E Elias disse: Vê que o teu filho vive. E a mulher disse a Elias: Agora, por isso eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Capítulo 18. E sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Então teve 3 anos de seca, de crise, confirmando a palavra do Senhor na boca de Elias. E agora Elias vai, por ordem de Deus, dizer que vai chover. Mas antes vai ter aqui um desafio, né? Um desafio muito interessante. Vamos ver. Versículo 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim: quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou 100 de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. Então veja que essa Jezabel, a Bíblia ainda vai falar mais sobre isso, essa história vai se repetir, a gente vai falar mais sobre toda essa história aqui. Então veja que essa Jezabel, ela muito maligna, né? E o rei Acabe vai e se casa com ela. Jezabel, ela manda matar todos os profetas do Senhor. Mas esse homem muito bondoso, Obadias, escondeu 100, 2 grupos de 50, e ficou alimentando eles ali escondidos. Ele era um homem muito generoso, né? Generoso. Versículo 5. E Acabe disse a Obadias: Adentra a terra a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais? Então Acabe falou: Obadias, você está vendo? Procure em toda a terra onde tem água. Não tem água, não tem erva, nós vamos perder todos os nossos animais. Versículo 6. Assim, eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho, e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. Então, Acabe, né? Acabe que disse para Obadias para ir procurar, tá? Desculpe se me confundir aqui. Acabe, o rei, que disse para Obadias ir procurar água, erva, em algum lugar, para que não perca os animais. Então, Obadias foi para um lado, Acabe foi para o outro. Versículo 7. E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou. E ele o reconheceu. Prostrou-se sobre a sua face e disse: És tu aquele meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu senhor não tenha me enviado a te procurar. E dizendo eles: Aqui não está, eu então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: Vai e conte ao teu senhor, eis que Elias está aqui.
E sucederá tão logo eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor, desde a minha mocidade. O que Obadias está dizendo aqui para Elias? Elias, você quer me matar, porque Acabe está desesperado, mandou procurar você em todos os reinos. Nós não te achamos em canto nenhum. Aí eu vou chegar, vou falar que te achei. Quando eu der as costas, você vai sumir sei lá para onde, que ninguém te achou durante esse tempo todo. Aí eu venho com o rei Acabe aqui, chega aqui você não tá, ele vai me matar. E eu sou uma pessoa boa, Elias, ele está se justificando. Olha só o que ele vai dizer. Eu sou bom desde a minha mocidade, versículo 13. Não foi contado ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor? Como eu ocultei 100 de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentei com pão e água? E agora, portanto, dizes, vai e conta ao teu Senhor, eis que Elias está aqui, e ele me matará. E Elias disse, como vive o Senhor dos exércitos diante de quem eu me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Pode ir, Obadias. Então, certo como Deus é vivo, eu vou me apresentar para ele. Assim, Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe contou. E Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu, quando viu Elias, que Acabe disse a ele, és tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonardes os mandamentos do Senhor e teres seguido a Balaim. Então, o rei Acabe falou, é você que está perturbando Israel, é por causa de você que Israel está assim em crise. Elias falou, eu? É você que é o culpado, você e seu pai. Vocês abandonaram a Deus. Então, você vê que coisa, né? E muitas vezes eu tenho falado isso, inclusive nas minhas redes sociais. Às vezes as pessoas pensam que quem está criando confusão, quem está perturbando as pessoas, é quem denuncia o falso evangelho, o falso ensino. Muitas vezes nas minhas redes sociais eu sou afrontado por alguns comentários deselegantes, mal educados, né? Onde às vezes eu vou lá e confronto, falo, isso é uma heresia, isso está errado. Aí tem gente que vai lá e, você está confundindo o povo. Não, eu não estou confundindo o povo, eu estou expondo a verdade. Quem está confundindo o povo é quem está fazendo errado. Não faz sentido isso. Mas Acabe falou, você está perturbando Israel. Elias falou, não, quem perturba é quem está fazendo coisa errada. Agora, portanto, versículo 19, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim, Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse, por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões? Vão ficar divididos. Quanto tempo vocês vão ficar aí pensando, cocheando, divididos entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então Elias chegou ali e falou, vocês têm que se decidir. Ou vocês seguem a verdade, ou vocês seguem o engano. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem a Baal. E aí, decide. O povo ficou quietinho. Então disse Elias ao povo, somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos. E que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e os disponham sobre a lenha, e não coloquem fogo por baixo.
E eu prepararei o outro novilho e o disporei sobre a lenha e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: está bem falado. Então, todo o povo que estava quietinho, quando ouviram o desafio, gostaram. Bom, agora tá bem. Boa essa palavra. Legal. Teremos agora uma prova, né? E Elias disse aos profetas de Baal: escolhei um novilho para vós e preparai o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado e prepararam, e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse, e saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme, e deve ser despertado. Debochado, né? E eles gritaram alto, e se cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. Então, eles ficavam ali pulando, né? Em volta do altar, se cortando, se mutilando. Ó Baal, ó Baal. Nada de Baal responder. Versículo 29. E sucedeu, quando era passado ao meio-dia, que eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. Gente, vocês precisam se atentar para quando aparece a palavra profetizaram, que você vai entender melhor quando a gente estiver lá no Novo Testamento. Tá? Então veja, olha, sucedeu que passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício. Profetizar tem um sentido de ofício. Profetizar tem um sentido de anunciar. Então eles profetizaram, né? Eles estavam ali falando de Baal, chamando Baal, falando das coisas de Baal, assim como os profetas do Senhor. Assim como o Novo Testamento vai dizer também que Deus tem alguns como profeta, e alguns confundem isso, né? Confundem com revelações e tal. Mas calma, a gente vai ler junto, a gente vai interpretar os textos juntos. Mas já vá colocando aí na sua mente para você entender todo o pensamento bíblico, porque alguns tiram um versículo, né? Tiram um versículo fora do contexto e aí incorrem em erros doutrinários. Bom, eles estavam ali até a hora do sacrifício do anoitecer, ou seja, estava chegando já 18 horas, né? E não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor. E fez uma trincheira ao redor do altar. Cavou, né? Fez uma vala, um córrego ao redor do altar. Grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços. E o colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água e derramai-o em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. Era para Deus responder com fogo. O Deus que fosse Deus era para responder com fogo. O Deus Baal não respondeu. Elias prepara um sacrifício para que Deus responda com fogo, e ele vai e ainda molha todo o animal, tudo ali. Veja, para não dizer que foi uma faísca, para não dizer que foi por causa do sol. Interessante, né? E ele disse: fazei-o pela segunda vez, molha mais. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar. E também encheu a trincheira de água. Então todo aquele córrego em volta também ficou cheio de água.
E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor, Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre suas faces e disseram: ó Senhor, o Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. E Elias disse: tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. E Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há um som de abundante chuva. Elias falou para Acabe: vai chover, Acabe, tempo de crise acabou. Deus já mostrou aqui o que ele queria mostrar. E mataram os 450 profetas de Baal. Assim, Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha em direção ao mar. E ele subiu, e olhou e disse: não há nada. E ele disse: vai novamente, 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de um homem. Tamanho da mão de um homem, eu estou vendo uma nuvem ali se levantando. E aí o homem de Deus disse: sobe e diz a Acabe: prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Acabe vai lá e fala para Jezabel tudo o que aconteceu. Olha, Elias fez isso, a chuva veio por causa dele. E ao mesmo tempo ele também disse: e ele matou os 450 profetas teus. Pessoal da tua turma aí. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias, você matou os 450, que assim me façam os deuses, e até outro tanto, pior do que aconteceu com eles. Se amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida, eu vou te matar igual você matou eles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero. Junípero é uma árvore, sabe aquelas árvores assim, né? Que os galhos se inclinam para frente assim, ó. Então, ele se assentou debaixo de uma árvore e pediu para si que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Elias aqui já estava, como que eu posso dizer, esgotado, né? Nas últimas, já não aguento mais. É muita perseguição, essa Jezabel, ela é terrível, ela vai me matar. Senhor, me mata. Basta, não dá mais para mim. Versículo 5. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente.
E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou, e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu. E se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali, em uma caverna, e se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ciúme no sentido de zelo, né? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo dos teus altares, e matado os teus profetas com a espada. E somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai, põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? Então veja, Deus mostrou para Elias o seguinte, que ele pode se manifestar com grande força e poder, como também na calmaria. Então Elias estava ali aflito, desesperado, tal. Deus falou para ele sair, ficar de pé. Daqui a pouco veio um vento muito forte, aquele vento que rasgou as montanhas, né? Despedaçou pedras, mas o Senhor não estava ali. Veio um terremoto, o Senhor não estava ali. Veio um fogo, o Senhor não estava ali. Depois veio um vento tranquilo, uma calmaria, uma voz suave falou com ele. Então, eu sou o Senhor, grande, poderoso, em grande vento, em terremoto, em fogo, mas eu também sou o Senhor que acalma a situação. E o que você está fazendo aqui ainda, Elias? Versículo 14. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, matado os teus profetas com a espada, e somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vires, unge Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo deixei para mim 7.000 homens, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim, ele partiu dali, encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias, e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. Então, quando Elias joga o manto representava a autoridade, o chamado. Estou te chamando agora para você me seguir. Elias falou: eu só vou me despedir do meu pai e da minha mãe, depois eu te sigo. E aí ele disse: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? Pode ir, não estou te impedindo. E ele retornou novamente, tomou uma junta de bois e matou, e ferviu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então, Eliseu deu até uma festa quando atendeu o seu chamado. Deu para todo o povo ali comer. Então, ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele, serviu. Ministrar no sentido de servir.
serviu a ele. Então veja, Elias estava desesperado, achando que estava sozinho. E Deus falou, não, eu estou com você. Eu sou Deus de vento, de terremoto, de fogo, mas também de calmaria. E eu tenho 7.000 lá que não se curvaram, Elias, você não está sozinho não. Então faz o seguinte, você vai ungir esse rei da Síria, esse rei de Israel, e Eliseu vai ser profeta no teu lugar, você vai subir. Chegou a tua hora. Amanhã a gente continua a conclusão dessa história, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.